Lançou o capítulo 23 de Jujutsu Kaisen módulo e eu vou estar trazendo aqui basicamente uma grande explicação e resumão aqui pra vocês, já que o capítulo além de longo tem bastante falas, então não vou dar muita enrolação aqui. Vou te pedir pra deixar o like, se inscrever no canal que não é inscrito, que é muito importante, e comentar aí depois de assistir o vídeo. Enfim, bora logo pra review. A luta entre o Daburo e o Mahoraga foi interrompida, e além disso o Itadori e o Maru chegaram a um consenso de como vão acabar com a existência de espíritos amaldiçoados, e meu amigo, esse aqui foi um dos capítulos com mais falas que eu já vi em Jujutsu Kaisen. Então senta que lá vem história. Basicamente o capítulo começa mostrando aqui a conversa entre o Itadori e o Maru, onde o Itadori tá falando que, mesmo extinguindo a energia amaldiçoada dos japoneses, provavelmente os espíritos amaldiçoados ainda vão continuar a nascer, e que é praticamente impossível extinguir completamente a energia amaldiçoada dos humanos. Primeiro vamos começar falando sobre os estrangeiros, que supostamente não possuem energia amaldiçoada. Como eu disse anteriormente, a energia amaldiçoada é uma característica dos japoneses ou de pessoas que têm antecedências, japonesas, tirando algumas raras exceções. Os estrangeiros também emitem energia amaldiçoada, embora seja muito mais fraca do que a energia dos japoneses. E é por isso que os espíritos amaldiçoados também nascem no exterior. Costumam ser poucos, mas raramente um bem forte nasce do nada. Ele se perguntando, a energia é fraca e mesmo assim nação forte? E como a energia amaldiçoada é fraca, os locais onde a energia pode vazar e tomar forma sem se dissipar são bem limitados. Os espíritos amaldiçoados fracos, como aqueles que vemos no Japão, nem chegam a se desenvolver a ponto de tomar forma em outros países. Além disso, já se passaram, acho que mais ou menos uns 70 anos desde que a existência dos espíritos amaldiçoados foram anunciada ao mundo. Isso fez com que a energia amaldiçoada dos estrangeiros também começassem a ser drenada para Tóquio. Isso faz com que espíritos amaldiçoados ainda nasçam tanto fora quanto dentro de Tóquio. Enfim, ele resume aqui falando, mas se esse for realmente o local de passagem das almas da Terra, ou seja, não é só do Japão, então as almas dos seres vivos dos outros países não devem ser uma exceção a essa regra. Dessa forma, eles estão pensando aqui em extinguir toda a energia amaldiçoada de toda a humanidade, incluindo as pessoas do exterior, mas isso seria impossível. Primeiramente, quando eu digo extinguir a energia amaldiçoada, estão pensando apenas o quanto for possível. Espero que você tenha pensado da mesma forma, Maru. Até porque mesmo se ajustarmos o formato das almas para que a energia amaldiçoada seja extinguida, será que os japoneses e murianos não conseguiriam emitir uma energia amaldiçoada tão fraca quanto a dos estrangeiros e assim criar, de espíritos amaldiçoados? Enfim, sem o metabolismo de energia amaldiçoada existe uma grande possibilidade de danos ao corpo, com exceção daqueles que nascem com a restrição celestial como a Maki, ou seja, exceto aqueles que são capazes de oferecer algo em troca para fortalecer os seus corpos, apagar completamente a energia amaldiçoada é algo impossível. Esse é o karma dos humanos. Resumindo, os dois estão pensando aqui em basicamente reduzir ao máximo possível, sem causar danos ou acabar fazendo qualquer outra coisa, e não extinguir completamente a energia amaldiçoada. Isso estaria no patamar impossível e também que poderia causar outros danos. Basicamente, a maneira com que eles vão fazer isso é explicado aqui entre a diferença de um Kalian com um espírito amaldiçoado. Resumindo, espíritos amaldiçoados são coisas malignas e como eles nascem a partir da energia amaldiçoada, não podemos fazer nada, mas nem sempre aqueles que se parecem com o espírito amaldiçoado são realmente malignos. Basicamente, ele cita aqui o Tengen, além disso, o próprio Chozo, que tem essa aparência e também uma certa porcentagem, digamos assim, de espírito amaldiçoado. Então, eles chegam à conclusão que basicamente a cor da alma das pessoas e dos seres no geral tem uma grande diferença. É explicado, entre todas as almas cheias de cores, as almas dos Kalians, os espíritos amaldiçoados e da tribo de Rumon são da mesma cor. Espíritos amaldiçoados são receptáculos de energia que vazou dos humanos. Mas o problema é que uma alma residir desse tal receptáculo, e como eles têm a mesma cor de alma dos Kalians e do pessoal da tribo de Rumon, acabamos reconhecendo que os espíritos e os Kalians eram coisas iguais, sendo que não são, apenas por conta dessa questão da cor das almas, a maneira deles existir. É por isso que os Kalians não atacam o pessoal da tribo de Rumon, mas atacam o pessoal, da Terra. Porém, temos um grande problema. O Maru diz aqui, não consigo mudar a cor das almas deles, mas tem um outro jeito. Não vou mexer diretamente com as almas que ainda vão nascer. É aqui, neste lugar onde todas as almas da Terra percorrem. Se eu transformar esse lugar em um dispositivo de ramificação e modelagem de almas, a cor das almas poderá ser diferente, sua forma poderá ser ajustada e vamos poder eliminar o máximo possível de energia amaldiçoada. Basicamente, eles vão mexer aqui na alma das pessoas, não mudar exatamente o formato e a cor por si só, mas tentar modelar aqui uma maneira de que a energia amaldiçoada não seja tão abrangente e acabe vazando aqui para a criação de espíritos amaldiçoados. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, mas assim, resumindo aqui para quem não entendeu, onde eles estão aqui é basicamente a passagem de todas as almas da Terra, ou seja, ele tem acesso aqui a todas as almas das pessoas, tanto japoneses quanto estrangeiros. Sabendo que a alma tem cor, formato, entre outras coisas, ali um pouco mais complexas, mas enfim, ele tendo acesso ali à sala de almas da Terra e simplesmente levando ao fato de que se ele modificasse, modelasse a alma das pessoas, isso poderia mexer com a energia amaldiçoada e da maneira em que os próprios Kalians enxergam os seres humanos, ou seja, eles vão entender como se fosse da tribo de Rumel, alguém mais chegado, próximos a eles. Enfim, ele pode acabar eliminando os espíritos amaldiçoados e não os Kalians, mas enfim, resumindo é isso, limitar a energia amaldiçoada transmitida aí através das pessoas para com que não nasçam muitos espíritos amaldiçoados. Como o próprio Itadori explica, os espíritos amaldiçoados continuariam a nascer dos japoneses da
mesma forma que nascem nos exterior, só que já ia diminuir bastante, seria bastante controlado. Daria pra contar nos dedos o número de espíritos amaldiçoados que nasceriam a cada ano, e quem cuidaria deles era o próprio Itadori, que vai durar até a próxima geração que vai nascer aí de feiticeiros jutsus, enfim. Explicado isso, é cortado aqui mostrando o Dabura, que foi trazido até essa sala, né, onde tem acesso a todas as armas, onde o Maru diz: me desculpe, Dabura, ele havia entregado inclusive a corda negra. Eu atrapalhei um duelo entre guerreiros, isso acaba manchando a sua honra, né? É óbvio, cara, a gente queria muito ver essa luta. E resumindo, o Maru, ele manda aqui o Dabura diretamente de volta pra Simúria, e ele já havia concluído a missão dele, então tá tudo tranquilo, juntamente com a irmã do próprio Dabura, né? Mas enfim, ela já tá livre aqui da maldição lá do chefe da tribo de Desconte, mas enfim, o Maru começa a utilizar sua técnica amaldiçoada, que agora ele sabe controlar muito bem através daquela sala, se despede do Itadori, e cada um vai fazer a sua parte da missão, que é basicamente o Itadori o trabalho sujo, enquanto o Maru cuida das almas. E o ritual simplesmente começa, mas não com ele sozinho, já que simplesmente é reunido aqui todos os irmãos, né, digamos assim, né, os dois gêmeos e os outros aqui, para iniciar e finalizar ao mesmo tempo o ritual aqui que eles estão prestes a fazer, encerrando assim o capítulo 23 de Jujutsu Kaisen módulo. E meu amigo, foi longo, mas eu tentei resumir aqui e explicar o máximo possível pra você. É óbvio que eu mereço um like aí de vocês, inclusive segue aí pra mais e também comentem o que vocês acharam a respeito de tudo isso que eu vou estar vendo nos comentários.